Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho aí sobre as melhores cidades do Brasil para você trabalhar, né? Lugares onde há muitas oportunidades de emprego, né? É um vídeo bem importante, um pouco polêmico, que muita gente pode não gostar, por causa que tem algumas cidades que são muito boas para trabalhar e outras, infelizmente, não são boas para trabalhar. Algumas são cidades boas para você viver e algumas não são tão ideais para você viver, né? Eu acho que quanto mais a cidade ela é maior, ela mais vai ter assim violência, ela vai ter estresse, ela pode incomodar de alguma forma. Então isso é uma coisa ruim. Porém, dentro dessas cidades que eu vou falar, muitas são em cidades grandes, cidades boas para trabalhar, mas você não vai ter uma qualidade de vida talvez que nem numa cidade menor. Então, por exemplo, o Brasil tem vários estados e cada estado tem a sua capital. Toda capital de um estado geralmente é boa para trabalho. Por exemplo, quem é cearense hoje e mora em Fortaleza, mora numa cidade aí com mais de 2,5 milhões de habitantes, né? É uma cidade muito grande, obviamente tem bastante empresas, bastante lugares para você trabalhar. Se você mora no interior do Ceará, numa cidade às vezes de 20 mil habitantes, por exemplo, a cidade é pequeniníssima, né? É uma cidade muito pequena e não vai ter aquela chance de trabalho tão grande que nem na capital. Então você tem que escolher, ou você mora num lugar onde você vai ter uma série de oportunidades para trabalho, principalmente para quem é formado, quem tem faculdade, quem tem pós-graduação, quem tem cursos, né? Numa cidade pequena, dificilmente você vai colocar isso em prática, porque uma cidade pequena vai ter só aqueles comercinhos, aquelas lojas, aqueles lugares e ponto. Você não vai ter muita opção. Numa cidade grande que nem Fortaleza, um exemplo, você vai conseguir trabalhar aí tranquilamente em grandes empresas, porque é onde elas estão, né? As grandes empresas vão para cidades grandes, né? Tem algumas exceções, algumas cidades têm a sua característica em determinado segmento, mas na grande maioria não é assim. Então, por exemplo, São Paulo. Hoje quem mora na capital, São Paulo, né, mais de 12 milhões de habitantes, vai ter uma infinita opção aí de empresas para você trabalhar. Tudo depende também da qualificação de cada candidato. Também isso é muito importante. Quando a gente fala de desemprego, é uma coisa complicada, porque nem sempre o desemprego existe só por causa das empresas que não contratam, e sim de muitas pessoas que não têm a qualificação para exercer aquela profissão. Essa é a grande realidade. Então, quanto mais você estudar, mais você se aprimorar e ficar bem, você vai ter mais chances de trabalhar, você vai ter um diferencial, né? Então, isso é muito importante. E quem mora numa cidade de São Paulo, às vezes com 5 mil habitantes, que nem existe aí, cidades que eu já passei de menos de 5 mil habitantes em São Paulo, a cidade é minúscula, a cidade não tem nada, não tem nada. Tem 2, 3 barzinhos, tem uma farmácia, tem uns 2 bancos só, às vezes não tem nem todos os bancos na cidade, então é 2 lotéricas no máximo. Como é que você vai trabalhar num lugar desse? Então você fica completamente ilhado. Mas essa cidade pequena, com certeza você vai viver numa boa, você não vai ter riscos, risco quase zero de assalto, de alguma violência. E na capital São Paulo, não precisa nem dizer nada. A cidade é empesteada de violência, de roubo, de assalto, de tudo que há de ruim, né? Então você tem que escolher entre um ou outro. Então é relativo. Tem que saber o que você quer. Minha opinião, quem é jovem hoje não tem condições de morar numa cidade pequena, só se você é influencer digital, só se você é nômade digital e ganha dinheiro pela internet. Mas se você precisa sair de casa para ir trabalhar, dificilmente você vai conseguir se manter numa cidadezinha pequena, porque não vai ter oportunidades de emprego. Ou se tiver, vai ter oportunidades para ganhar muito mal e fazer o que você realmente não queria, né? Você é formado hoje em administração. A lojinha lá da sua cidade minúscula te ofereceu uma vaga de balconista, nada contra balconista, mas você é formado em administração. Se você tivesse em São Paulo, você poderia ganhar aí 3, 4 mil reais pelo menos. Nesse balcão você vai ganhar um salário mínimo. Então, o que está acontecendo com você? Você está se desvalorizando, você está perdendo o seu espaço. Então, quem é estudado, né? Quem é formado, acredito que é quase uma obrigação morar numa cidade grande. Então, hoje, quem é jovem e formado tem mais que buscar cidades grandes mesmo. Elas têm os seus problemas de estresse, de violência, um monte de problemas, né? Mas é aonde que você vai conseguir trabalhar. É onde você vai ter as oportunidades de emprego, é onde você vai conseguir crescer. Você vai poder trabalhar, às vezes, numa empresa multinacional, vai ter uma evolução muito grande. Até para quem trabalha com autônomo.
Se hoje você mora numa cidade minúscula e vende algum item, você vai vender aquele item para aquelas pessoas e ponto. Só se você conseguir ter um público muito fiel dentro daquela cidade. Aí você vai conseguir vender o que você produz lá e pronto. Mas se você mora numa capital, por exemplo, a chance de você ter um monte de gente para comprar o seu produto é muito maior. Então, para ganhar dinheiro, vamos falar a verdade, cidades grandes são muito superiores do que cidades pequenas. Cidades pequenas hoje eu vejo como um lugar para você morar e ter qualidade de vida, paz, sossego, ter uma vida calma, serena, né, sem estresse, para poder cuidar da sua saúde. Então, para sua saúde mental, principalmente. Às vezes você mora numa cidade muito movimentada e está te fazendo mal. Então, isso é importante. O pessoal mais idoso, que já é aposentado, pensionista, isso é ótimo, morar numa cidadezinha pequena. Mas morar numa cidade pequena para trabalhar, realmente, para mim, não foi uma boa experiência, né? Algumas cidades aí que eu passei realmente para trabalhar, infelizmente, são muito ruins. A cidade é boa, é bonita, conservada, né? Tem bastante tranquilidade, calma. Você pode sentar na praça, você pode mexer no seu celular, você pode fazer muitas coisas aí que ninguém te incomoda. Mas para ganhar dinheiro, infelizmente, deixou muito a desejar mesmo. Então, as melhores cidades para mim, para você morar, para trabalhar, ter bastante rendimento, ter bastante oportunidade é São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Florianópolis, Goiânia, Belo Horizonte, Campo Grande, Cuiabá, Fortaleza, Maceió, Natal, né, São Luís, são as capitais do Brasil. E algumas cidades fora também são muito boas. Campinas, Guarulhos, Joinville, Santos é uma cidade muito boa para trabalhar, é muito grande. E que mais que a gente pode falar? Nova Iguaçu, que é uma cidade ali, região metropolitana do Rio, que é uma cidade muito grande, tem bastante coisa. São Gonçalo é muito grande. Campina Grande, na Paraíba, é uma cidade grande. Que mais aí que a gente pode falar? Tem muitas cidades grandes. Uberlândia, uma cidade enorme que fica em Minas Gerais. Ribeirão Preto, uma potência. São José do Rio Preto. Então são cidades grandes que você vai conseguir trabalhar bem. Cidades pequenas que eu passei, que eu achei cidades, né, um pouco menores, que são cidades muito boas para você viver, assim, ter paz. Ubatuba, cidade litoral norte maravilhosa. Cidade Araxá, uma cidade muito gostosa, mas infelizmente é uma cidade para trabalho, deixa muito a desejar, né? São Sebastião, litoral norte de São Paulo. Então essas são cidades pequenas, aí, por exemplo, Araras, em São Paulo, uma cidade muito bonita, mas ela deixa a desejar nessa parte de emprego, né? Para quem é formado, não vai ter a mesma oportunidade que uma cidade grande. Então você tem dois caminhos, ou você mora numa... Na verdade, você tem três caminhos. Ou você mora numa São Paulo para ter muito emprego, para ter uma quantidade de emprego assim absurdamente grande, ou você mora, por exemplo, numa Balneário Camboriú, que é uma cidade média, mas que te dá boas oportunidades de emprego e uma condição de vida também bem legal, né? Uma cidade bonita, segura, aparentemente. Ou você mora numa cidade bem pequenininha, cidade de menos de 100 mil habitantes, por exemplo, 150 mil habitantes para menos. Bem pequenininha mesmo, até menos, muito menos. Aí você vai ter pouquíssimos empregos, mas você vai ter paz, vai ter tranquilidade, a cidade é limpa, conservada. Aí é sua escolha. Então, para mim, hoje, as melhores cidades para trabalhar, para quem é jovem, ainda é as cidades grandes, não tem nem o que dizer. Ainda é onde tem as maiores empresas, as maiores oportunidades. Essa é a grande realidade. É onde você vai conseguir os melhores empregos. Cidades pequenas, infelizmente, tem poucas opções de trabalho ainda, mais no Brasil, né? O quanto que tem algumas dificuldades aí que todo mundo sabe muito bem. Então deixa muito a desejar essas cidades pequenas aí, com menos de 150 mil habitantes, por exemplo. Você não vai ter as mesmas chances do que numa cidade grande, com mais de 1 milhão de habitantes, onde você vai ter muito emprego, muitas oportunidades para você exercer sua função. Você é formado numa área que na sua cidade não tem nada. Na cidade grande você vai conseguir, por exemplo, publicidade. Publicidade, se você trabalhar numa cidade pequena, que nem eu falei agora, Ubatuba, Araxá, Araras, você vai ter pouquíssimas chances de emprego. Se você for para São Paulo, se você for para Guarulhos, se você for para Ribeirão Preto, se você for para Santos, você vai ter, né, Londrina, cidades grandes, assim, com mais de 250, 300 mil habitantes, pelo menos, você vai ter muito mais chance de trabalho. Então essa é uma opinião muito sincera aí sobre esse assunto, né? Deixa um like nesse vídeo, se inscreva no canal, que é muito importante, e deixa aqui nos comentários de onde você é, que isso é muito importante para nós sabermos, tá bom? Então é isso aí. Até a próxima e valeu!